Olá, pessoal. A gente passa agora para a semana 4. Na semana 4, a gente vai apresentar e discutir um pouquinho justamente na parte no nosso artigo sobre discussão de resultados e como é que a gente pode fazer. Discussão de resultados é uma das partes primordiais, mais importantes em qualquer pesquisa científica, porque ela vai interpretar qual é o resultado da sua pesquisa, vai explicar o significado, vai relacionar com a teoria, estudos anteriores e vai apontar, direcionar a sua pesquisa para futuras implicações, reconhecimento das limitações e como a sua pesquisa pode ser desenvolvida em outros ambientes, com outras informações. Então, o objetivo da discussão dos resultados não é a gente repetir. Esses resultados significam alguma coisa. O teste de hipótese foi confirmado. Não, a gente não deve fazer isso. Mas, para que a gente tenha uma discussão de resultados de forma estruturada, a gente tem que ver alguns elementos. O primeiro deles, retome o seu objetivo, retome a sua hipótese, mas organize de forma mais clara, mais sucinta como é que você obteve. E aí, nessa retomada do objetivo, você pode esclarecer melhor ao leitor qual foi o problema que você conseguiu responder e como você conseguiu responder com a sua pesquisa. Apresente também a interpretação principal desse resultado. Então, se você tiver numa pesquisa quantitativa, por exemplo, que os resultados já se falam por si, você pode colocar dessa forma, que o índice de correlação foi de 0,2. Essa correlação mostra uma correlação forte associada a um instrumento tal, a uma análise tal, a um indicador tal, ou a um construto teórico, uma lente teórica dessa forma. Então, você consegue explicar aumentando a profundidade da sua análise. Faça também, em relação a isso, a comparação com a literatura, que é justamente o avanço que você está dando ao seu trabalho. Então, a boa consequência dessa comparação é que resultado vai levar a uma comparação, que vai levar a uma explicação, que vai dar a profundidade do seu trabalho, o ganho do seu trabalho, a originalidade dele. Então, nessa comparação, os resultados se confirmam com os estudos anteriores? Por que que não se confirmam? Qual foi o principal elemento ou qual foi a contradição que você conseguiu observar? Tem resultados que se complementam? Eu posso fazer uma inferência entre o meu público para identificar os efeitos em relação a ele? Se eu tiver alguma divergência, como é que a gente pode explicar? Tem alguma diferença entre o contexto da pesquisa que você utilizou o instrumento e a sua pesquisa que você está analisando dentro de um contexto? Esse estudo que você está fazendo agora tem maior maturidade em relação aos demais? E aí você vai vendo e decorrendo dessa divergência para você conseguir realmente explicar melhor o avanço da teoria, quais foram os mecanismos que você levou a esse elemento, qual foi a argumentação teórica e empírica que vai chegar a esse momento de você ter essa divergência ou a convergência do processamento de informações que você está desenvolvendo com relação ao seu resultado. Discuta também implicações, ou seja, por que o seu resultado importa? Qual foi a ampliação da teoria que você conseguiu observar? Teve alguma confirmação de modelo? Teve alguma nova proposição de relação de um construto com outro, de um modelo com outro? Realmente foi observado? Esses resultados vão surgir dessa forma para quê? E aí a gente também coloca um item na parte de avaliação, de discussão, que é: isso é bom para quem? Se for bom para os gestores, quais são as nossas recomendações? Vou desenvolver políticas públicas. Quais são elas? Para que serve? Qual é o público estimado? Qual é o público que a gente vai envolver? Eu vou fazer um desenvolvimento teórico de uma nova inteligência artificial. Qual foi o avanço? Qual foi o desenvolvimento? O que é que você colocou para que gere aquele resultado? E isso vá fazer com que as pessoas invistam em ler o seu material. Nessa organização, a gente, diferentemente de um relatório prático, a gente tem que colocar nessas implicações gerenciais,
essas novas políticas públicas, desenvolvimento de produto técnico, tecnológico. Como é que a gente pode fazer essa sugestão? Então, o modelo que a gente pode encontrar para a gente deixar essa análise dos resultados e a discussão mais forte é utilizando 5 perguntas. O que eu encontrei? O que significa? Isso concorda ou discorda com a literatura? Por que que ocorreu? E aí eu tenho a argumentação. E quais foram as implicações para a minha pesquisa? Então, respondendo essas 5 perguntas, provavelmente você vai fazer a interpretação dos dados melhor. Com relação a essa apresentação dos dados, essa diferença de apresentação e discussão, nos resultados a gente só apresenta, na discussão a gente vai interpretar. No resultado a gente descreve gráfico e tabela, na discussão a gente vai explicar. Nos resultados a gente não pode especular, só tem que mostrar realmente o que aconteceu. Na discussão não, eu posso colocar quais são as minhas interpretações de acordo também com o meu viés de mundo e com o meu viés da minha pesquisa, que é justamente a epistemologia e a ontologia da minha pesquisa. E aí também tem a questão do que eu encontrei e por que foi encontrado. E aí a gente volta para essas 5 perguntas e responde o que eu encontrei, o que significa, se isso concorda ou discorda na literatura, por que isso está ocorrendo, quais são as implicações. Muito cuidado, minha gente, em relação a essa interpretação, que a gente tem alguns erros. Repetir resultado, repetir objetivo, repetir várias frases iguais, fazer afirmações sem respaldo teórico, fazer contradição do que está lá na tabela, no que está no texto, ignorar alguma parte de resultados, fazer generalizações muito fortes em relação a esses resultados, não discutir e não apresentar as limitações. E aí a gente tem que observar com relação a tudo isso que a gente está analisando na questão desse espaço de discussão de resultados, essa argumentação científica, que resultado não é apenas descrição, é interpretação, contextualização e mostrar como é que está sendo difundido melhor o nosso estudo. Vou fazer um outro vídeo em relação a como a gente consegue trabalhar com divergências, que é justamente um outro momento que a gente tem quando avalia os resultados. E isso é muito importante a gente considerar, porque nem sempre, como eu já falei para vocês, a gente está fazendo teste de hipótese, está verificando a lacuna. Nem sempre a gente vai encontrar essas observações, essas lacunas, esse teste de hipótese confirmando o que a gente queria. E é justamente onde mora a nova dinâmica de possíveis futuras pesquisas, onde a gente vai encontrar essas divergências.